Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula do professor Júlio César. O tema de hoje será os reinos africanos. A história da África é praticamente ignorada no livro de história ocidental. Numa visão preconceituosa, ela é contada apenas pelo ponto de vista dos europeus, que viam o continente como fornecedor de matérias-primas e de mão de obra barata, inclusive escravizada. Isso ocorre porque a história foi narrada pelos europeus que impuseram seu ponto de vista ao mundo. Essa história narrada sob o ponto de vista europeu é chamada de eurocêntrica. Eles dizem que conquistaram a África, mas o correto seria dizer que invadiram, roubaram, saquearam, mataram e escravizaram os povos africanos, e para piorar, esconderam a história da África. Ao longo dos séculos, os europeus conheciam apenas o norte da África, a parte banhada pelo mar Mediterrâneo, porque logo abaixo dessa faixa se situa o gigantesco deserto do Saara, uma terra de difícil condição de vida que isolava o sul da África do resto do continente. A região abaixo do Saara era considerada uma terra incógnita, por ser desconhecida pelos europeus, mas tudo isso na visão eurocêntrica. No deserto do Saara habitavam os berberes, povos nômades que viviam do comércio entre a região abaixo do Saara, chamada de Sahel, e o mar Mediterrâneo. Abaixo do Sahel viviam os povos negros, chamados de sudaneses, como os bambaras, os fulas, os bandigas, os haussás e muitos outros. Eles habitavam um local chamado de Sudão, que vem do árabe Bilad al-Sudã, que significa Terra dos Negros. O Sudão é cortado por dois importantes rios, o Níger e o Senegal. Esses rios fornecem condições de sobrevivência e transporte para os povos do Sudão. A adaptação do camelo ao transporte de mercadorias no deserto permitiu integrar os povos do Sahel e do Sudão ao norte da África. A partir do século VII, a expansão do islamismo chega à África e essa religião passa a influenciar os reinos africanos e revela para o mundo a existência dos importantes reinos da região do Sahel, como os reinos de Gana e de Mali. Império de Gana. Praticamente desconhecida sua história até o século VIII, quando da chegada do islamismo à região. Fica situado no ocidente africano, ao norte dos rios Senegal e Níger. Era uma região rica em ouro que dominava diversos povos. No século IX, Gana foi o maior fornecedor de ouro para os comerciantes do Saara. O nome Gana era uma referência ao soberano, que possuía esse título. A sucessão era matrilinear, ou seja, não eram os filhos que herdavam o trono dos pais, mas os parentes por linha materna. A maior fonte de renda do reino eram os impostos cobrados aos povos dominados. Gana entrou em decadência no século XI, quando os berberes, vindo de Marrakech, promoveram a jihad para converter os povos considerados pagãos ao islamismo. Entre esses povos estavam os soniquês, principal etnia do reino de Gana. No século XIII, o reino de Gana foi derrotado pelo reino de Mali, o Império de Mali. A história antiga de Mali é conhecida através da tradição oral dos griots, indivíduos da África Ocidental que preservavam a história do seu povo por meio de narrativas mitológicas. De acordo com os griots, a história de Mali se origina com o príncipe Sudiata Keita. Ele venceu o povo Sossô e submeteu diversos povos ao seu domínio. Sundiata Keita converteu-se ao islamismo com o intuito de integrar seu reino ao comércio com os muçulmanos. Apesar de convertido, Sundiata Keita permitia que seu povo continuasse praticando os cultos tradicionais de seus antepassados. O reino foi dividido em províncias, obrigado a pagar imposto ao rei, que recebia o título de Mansa, imperador. O reino possui importantes cidades como Niani, a capital, e Tumbuktu e Djenné, que floresceram devido ao comércio com os muçulmanos. A cidade de Tumbuktu foi um centro intelectual que abrigava escolas corânicas e a mesquita de Sankoré, na qual funcionava uma universidade. O apogeu do reino ocorreu no reinado de Kanko Musa, 1307 a 1332, que procurou integrar o reino ainda mais ao mundo muçulmano quando fez uma peregrinação à Meca, onde presenteou outros soberanos com ouro e fez doações para pessoas necessitadas. O reino entrou em decadência quando foi derrotado pelo Império de Songhai, em 1470. Os Bantus. Os Bantus foram um povo que passaram por um processo migratório de 2.500 anos, espalhando-se por toda a África, abaixo da região do Sahel. Nesse deslocamento, miscigenaram-se com outros povos. Disseminaram suas técnicas agrícolas e domínio da produção do ferro, com o qual faziam instrumentos de trabalho e armas de guerra. Esse conhecimento técnico permitiu conquistar diversos outros povos. Reino do Congo. De acordo com a tradição, um herói lendário de nome Nimi Alukene derrotou diversos chefes locais por meio de guerras e de aliança com outros nobres africanos e assumiu o título de Mani Congo, Senhor do Congo. Ele dividiu o reino em províncias que administravam as aldeias. Preservou as lideranças e tradições locais de modo a obter apoio para seu reinado. Era auxiliado por 12 conselheiros, dos quais 4 eram mulheres. No Congo, os homens trabalhavam na caça, pesca e coleta, enquanto as mulheres dedicavam-se à agricultura. Fazia o comércio de produtos como ferro, o sal e gado, por meio de caravanas.
As aldeias eram obrigadas a pagar tributos aos governantes em troca de proteção material e espiritual. O rei era considerado um intermediário entre as pessoas e os espíritos ancestrais. No século XV, os portugueses chegaram ao Congo com o navegante Diogo Cão. No século seguinte, por influência dos portugueses, o reino adotou o catolicismo e mudou o nome da capital, de Mbanza-Congo, para São Salvador. No entanto, por trás das aparentes boas intenções, os portugueses tinham dois interesses no Congo: mão de obra escrava e metais preciosos. No século XVII, os congoleses organizaram uma revolta contra os portugueses, mas foram vencidos na Batalha de Ambuíla. A partir daí, o reino do Congo entrou em decadência. Como consequência, o reino se viu despovoado, com intenso comércio de pessoas escravizadas na região que foram levados para as Américas. Reino de Benin. Formado por volta do século XII, seu governante possuía o título de Obá e era considerado descendente de Oduduá, uma divindade Yorubá que, segundo a tradição, criou o mundo. Praticava o comércio de peixe seco, inhame, cobre, sal, dendê, couro, carne e pessoas escravizadas. Possuía uma arte refinada e rica em detalhes, fazendo uso do marfim e esculturas de bronze. Cidade-estado de Leife. Nem todo o povo civilizado da África formaram reinos ou impérios. Muitos organizaram suas cidades-estados independentes. Esse foi o caso de Leife, a capital espiritual dos Yorubás. Seu governante tinha o título de Oni. O auge de Leife ocorreu entre os séculos XII e XV. O comércio era sua principal atividade econômica. Comercializavam pimenta, couro, metal, madeira e pessoas escravizadas. Cidade-estado de Oió. Fundada entre os séculos XI e XIII pelo rei Oranian, cujo filho chamado Xangô foi transformado em senhor da justiça. Na lenda, Xangô tornou-se um poderoso orixá, com poderes sobre raios e trovões e expelia fogo pela boca. A maior autoridade de Oió era o Alafim. A cidade ficava situada numa área de savana, bastante propícia para a agricultura. Devido à sua importância, a cidade de Oió chegou a se impor sobre outras cidades iorubás, formando um império entre os séculos XV e XVIII.